E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Fábio Conteúdos Ambientais. Hoje nós vamos, enfim, falar sobre a Portaria 888, que altera o anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5, a portaria que trata da qualidade da água. Antes de mais nada, quero pedir desculpas. Estou vindo aí de alguns resfriados bem fortes, alguns probleminhas de saúde, então minha voz não está muito boa, talvez nem a luz, nem o fundo esteja dos melhores possíveis. Também porque eu estou mudando o meu estúdio do quarto dos meus sogros para o quarto das minhas filhas. Para falar sobre a Portaria 888, eu vou dividir esta aula em duas partes. Hoje, na primeira parte, nós falaremos sobre os principais parâmetros de qualidade da água e aquilo que os operadores e os consumidores devem se atentar para que a água esteja considerada dentro dos padrões de potabilidade. Então nós vamos ver os aspectos gerais da portaria e o que é o principal em termos de padrões, ok? Na segunda parte, nós falaremos sobre o monitoramento desses padrões para a qualidade da água, uma vez que essas foram as principais alterações que o novo texto trouxe. Então, terminando essa primeira parte, aguarde a segunda, que vai falar sobre monitoramento da qualidade da água. Tá joia? Então vamos começar a entender o que foi alterado para o consumidor e para o operador neste novo texto que foi trazido pela Portaria 888. Bora lá? E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, professor Fábio, para falar com vocês hoje sobre a Portaria número 888 de 4 de maio de 2021. Mas antes disso, gostaria de pedir gentilmente para você deixar um joinha, se inscrever no canal, pois isso me incentiva a fazer cada vez mais conteúdos ambientais para todos vocês. Gostaria também de comentar com vocês que, como esse novo texto trouxe diversas alterações, pode ser que eu acabe me equivocando na interpretação de algum parâmetro, pode ser que eu fale alguma bobagem, pode ser que eu dê muito valor para um parâmetro que nem precisaria de tanta discussão e outras coisas que talvez sejam importantes eu fale muito rapidamente. Portanto, estou sujeito a erros e quero pedir que, caso isso aconteça, você comente aqui que nós vamos discutindo e melhorando a qualidade desse vídeo para as próximas edições. A data dessa portaria, então, é de 4 de maio de 2021, sendo que ela foi publicada pela primeira vez no dia 7 de maio. Mas ela continha uma série de inconsistências, alguns errinhos de português, portanto ela foi republicada no dia 24 de maio de 2021. Ou seja, alguns parâmetros terão um prazo de 12 a 24 meses para serem implantados a partir da publicação dessa portaria. Então, a partir do dia 24 de maio de 2022 ou 24 de maio de 2023, esses parâmetros têm que começar a vigorar. A não ser que essa portaria seja reeditada no meio do caminho também, o que eu não duvido. A portaria de número 888 altera o anexo 20. E é aqui que a gente começa a ter um pouquinho de confusão. O anexo 20 não foi revogado, ele foi apenas reescrito. Para quem não se lembra, o anexo 20 correspondia à antiga portaria 2914, que trata dos padrões de potabilidade da água. A portaria 2914 foi integralmente incorporada como anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 de 2017. E agora esta portaria de número 888 altera o texto do anexo 20, ou seja, sempre que você pensar em padrões de potabilidade da água, você deve se referir à Portaria de Consolidação número 5, anexo 20, alterada pela Portaria número 888 de 4 de maio de 2021. Nem tudo foi alterado, mas esta portaria nova trouxe grandes mudanças no que nós estávamos acostumados. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer faculdade, lá em 2003, vigorava a portaria 1469 do ano 2000. Quando eu terminei a faculdade, já vigorava a portaria 518 de 2004. E quando eu estava no meio do doutorado, já era a portaria 2914 de 2011. Logo que eu comecei a dar aula no Colégio Técnico aqui de Campinas, foi alterado novamente para Portaria de Consolidação número 5, anexo 20. E agora, 2021, mudou novamente o seu texto de acordo com a Portaria 888. Então, repito,
A portaria que trata do padrão de potabilidade da água é a Portaria de Consolidação número 5, anexo 20, que teve o seu texto alterado pela Portaria 888. Você falar que a Portaria 888 é quem trata do padrão de potabilidade da água, juridicamente não está correto, uma vez que ela só alterou o texto do anexo 20. Então, bora lá começar a entender o que traz essa nova portaria. Bom, a Portaria 888 tem 3 artigos. O primeiro que fala que a portaria serve para dispor dos parâmetros do controle da qualidade da água. O segundo que fala que o novo texto vai vigorar de acordo com o anexo a esta nova portaria. E o terceiro que fala que esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não tem muita coisa mesmo, como vocês veem, são somente 3 anexos. Um abraço, um beijo e um... Quê? Não é o suficiente? Mas é isso, a Portaria 888 tem somente 3 artigos. Ah, sim, é verdade. O que interessa nessa portaria é o seu anexo, pois ele agora passa a vigorar como o anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5. E esse anexo, sim, tem bastante coisa para a gente discutir. Por isso, 2 vídeos para esse conteúdo. Então vamos falar desse anexo. O capítulo 1 das disposições gerais traz 4 artigos e diz que, de uma forma geral, toda água para consumo humano tem que obedecer os padrões que estão dentro deste novo texto. E diz também, de uma forma bem clara, que incluem-se os caminhões-pipa. No texto antigo, não estava muito claro que eram caminhões-pipa, embora falasse veículos transportadores de água. Mas agora, para não ter dúvidas, os caminhões-pipa também têm que seguir à risca o que trata esse novo texto. Já o capítulo 2 das definições tem algumas definições importantes que eu acho que você, como técnico, precisa conhecer um pouquinho. Vamos para as principais. Artigo 5º, inciso 1. Água para consumo humano é água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem. Água potável é água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido neste anexo e que não ofereça riscos à saúde. Padrão de potabilidade é o conjunto de valores permitidos para os parâmetros da qualidade da água para consumo humano, conforme definido neste anexo. Nesse novo texto, nós não temos mais a definição do que é água tratada. Acredito que porque isso gerava uma certa incompreensão entre água tratada e água potável. No texto antigo dizia que água potável era a água que atendesse os padrões de potabilidade. E depois dizia que água tratada era a água que foi submetida a um processo de tratamento buscando atender os padrões de potabilidade. E aí nós concluíamos que toda água potável era uma água tratada, mas que nem toda água tratada era de fato potável. Então, este novo texto tirou esta definição de água tratada, provavelmente para evitar maiores confusões. Então não se esqueça, se você for utilizar uma água para higiene pessoal, preparação de alimentos ou para ingestão, essa água tem que ser potável e para ser potável ela deve cumprir de cabo a rabo tudo que está nesse novo texto. Outras definições importantes que eu acredito que você deva conhecer é a diferença entre sistema de abastecimento de água, solução alternativa coletiva e solução alternativa individual. Vamos conferir essas 3 definições. Artigo 5º, inciso 5. Sistema de abastecimento de água para consumo humano, SAA. Instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável por meio de rede de distribuição. Ou seja, se na sua casa você recebe água que veio de um manancial, superficial ou subterrâneo, passou por uma ETA, por um sistema de reservação e finalmente por um sistema de distribuição de água, contendo válvulas, equipamentos, peças mecânicas, etc. e tal, nós estamos falando então dos sistemas de abastecimento de água, SAA. E nós temos também as soluções alternativas coletivas e individuais. Artigo 5º, inciso 6. Solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano, SAC. Modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável sem rede de distribuição. Ah, percebe a diferença? Neste caso, nós não temos uma rede que leva a água diretamente até nossa casa
vinda de uma estação de tratamento ou de um reservatório. E isso ficou muito mais claro neste novo texto. No texto antigo dizia que pode ser com ou sem canalização, mas sem rede de distribuição. E isso podia causar uma certa confusão. Agora diz que basta não ter uma rede de distribuição. Então nós estamos falando, por exemplo, de caminhões-pipa, que levam água até você sem uma rede de distribuição, dos poços coletivos, onde as pessoas se deslocam até lá para coletar água, das cisternas de água da chuva, por exemplo, que captam água da chuva dos telhados e armazenam neste ponto, e as pessoas também se deslocam até lá para coletar essa água. O que é importante você entender é que as atribuições começam a ser um pouco diferentes se nós estivermos falando de um sistema de abastecimento de água ou de uma solução alternativa coletiva. E temos ainda também a solução alternativa individual. Olha só. Artigo 5º, inciso 7. Solução alternativa individual de abastecimento de água para consumo humano, SAI. Modalidade de abastecimento de água para consumo humano que atenda a domicílios residenciais com uma única família, incluindo seus agregados familiares. Então, nesse caso, nós estamos falando das pequenas retiradas de água, por exemplo, de poços artesianos, ou das pequenas retiradas de água de rios, por exemplo, ou dos pequenos sistemas que coletam água da chuva para fornecer para sua família e seus agregados que morem na mesma residência, no mesmo lote que você. Se você distribui água para o seu vizinho, se você leva uma rede para outras pessoas fora do seu lote, cuidado! Você está deixando de ser um sistema alternativo individual e passando a ser coletivo, ou seja, as responsabilidades passam a ser maiores e você pode ser devidamente penalizado por isso. Portanto, seja individual ou seja coletivo, não fique no meio do caminho. Mas professor, primo é agregado? Se ele mora no mesmo terreno que você, na mesma casa que você, sim. Mas professor, e aquele cunhado que veio passar um final de semana e nunca mais foi embora, mas não ajuda com R$1 dentro de casa, é agregado? Mesmo que ele não ajude com R$1 dentro de casa, não lave uma cueca suja, sim. Mas professor, sogra não é agregado, né? Sogra a gente nem considera da família, nem considera como parente, né? Se ela mora na sua casa, come a sua comida, usa a sua água e reclama o dia inteiro que você foi a pior coisa na vida da filha dela, mesmo assim, sim, ela é seu agregado. E para de reclamar da sua sogra, hein? Outra alteração legal que essa portaria trouxe é quanto à questão do cavalete para ligações prediais. Ela não define mais que a ligação predial acontece no cavalete. O que ela diz é que a ligação predial é o conjunto de peças e dispositivos que interliga a rede de distribuição até a ligação hidráulica do consumidor. E aí ela define que a ligação hidráulica do consumidor é tudo aquilo que tem dali para frente, mas ela não diz mais que é a partir do cavalete. Ou seja, a palavra cavalete nem aparece mais como uma definição desse novo texto nessa portaria. O capítulo 3 das competências e responsabilidades traz um monte de competência e responsabilidades. É mesmo? Responsabilidades da União, dos estados, dos municípios, dos laboratórios, dos sistemas de abastecimento de água, das soluções alternativas coletivas, da vigilância sanitária, das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, enfim, tem um monte de competências e um monte de responsabilidades, que vai ter mais a ver com o segundo momento da aula, quando nós formos falar sobre o monitoramento da qualidade da água. Então, neste primeiro momento, nesta primeira parte, eu não vou falar todas as competências e responsabilidades. Se você estiver interessado, dá uma lida lá. Vou pontuar as principais que eu acho interessante para este nosso primeiro momento, e são elas. Artigo 16. Compete ao responsável pela distribuição e transporte de água potável por meio de carro-pipa. Inciso 6. Manter o teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg por litro. Eu quis parar aqui para chamar a atenção porque é a primeira vez que nós vemos a palavra cloro residual. E ela vai aparecer mais algumas vezes ao longo desse texto. Então vocês vão ver que há vários teores de cloro residual, dependendo do produto químico que você usa e dependendo de como você está transportando essa água, se é por carro-pipa ou por uma rede de distribuição. Portanto, se você é um carro-pipa, você não, né? Porque você não é o Transformer até onde a gente sabe. Mas, se você é o responsável pelo abastecimento de água através de carros-pipa,
O teor mínimo de cloro residual que você tem que manter na água é de 0,5 mg por litro para cloro residual livre. É um valor um pouquinho maior do que aquele permitido para as redes de distribuição de água, que é de 0,2. Então não confunda. Caminhão-pipa, teor mínimo de cloro residual livre, 0,5 mg por litro. Sistemas de abastecimento de água, 0,2 mg por litro é o valor mínimo permitido. Abaixo disso, você está fora da lei. O capítulo 4 traz as exigências para os sistemas de abastecimento de água e para soluções alternativas coletivas. Por isso que eu bati tanto naquela tecla. Cuidado se você estiver emprestando água para o seu vizinho ou para a população. Se você for um sistema alternativo individual, cuidado para não se tornar um sistema de abastecimento coletivo. Pois, se você for um sistema de abastecimento individual, você não precisa cumprir o que diz esse capítulo 4, mas se você for um sistema de abastecimento coletivo, você deve seguir essas exigências. E olha só quais são. Artigo 23. Os sistemas devem contar com um responsável técnico habilitado. Artigo 24. Toda água para consumo humano fornecida coletivamente deve passar por processo de desinfecção ou adição de desinfetante para manutenção dos residuais mínimos. Parágrafo único. As águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas a processo de filtração. Artigo 25. A rede de distribuição de água para consumo humano deve operar sempre com pressão positiva, regularidade de fornecimento e práticas de desinfecção das tubulações em eventos de troca de seções. Artigo 26. A instalação hidráulica predial ligada ao sistema de abastecimento de água não poderá também ser alimentada por outras fontes. Vocês viram só quantas exigências? Então nós temos que ter, por exemplo, um responsável técnico habilitado, nós temos que ter também a filtração para águas superficiais, a garantia de um processo de desinfecção ou outro tipo de processo que garanta um residual na rede, trabalhar com a pressão da rede sempre positiva e evitando intermitências. E também a ligação que você utiliza para ser abastecido pela rede de abastecimento não pode ser abastecida por outro sistema, ou seja, a água que vem da rua até a sua caixa d'água deve ter uma tubulação exclusiva da sua caixa d'água para frente, ou a partir da sua caixa d'água, o que entra lá já é de responsabilidade sua, mas a tubulação que vem do sistema de abastecimento até a sua caixa d'água não pode receber água de outras fontes também. O capítulo 5 vem falar para a gente dos padrões de potabilidade que devem ser seguidos. Eu vou focar nessa aula de agora, principalmente, nos valores que são necessários para que a água esteja potável. A questão dos planos de amostragem, a questão do monitoramento da qualidade da água, eu vou deixar para a segunda parte dessa nossa aula, beleza? Tá bom. Eu gostaria então de começar falando do artigo 30, que trata dos processos de desinfecção da água para mananciais superficiais. Aqui ele colocou uma palavrinha que antes era levemente citada no texto antigo, que são os isocianuratos clorados, que também são usados na desinfecção da água. O artigo 30 então diz o seguinte: para sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água com captação em mananciais superficiais, no controle do processo de desinfecção da água por meio da cloração, cloraminação, da aplicação de dióxido de cloro ou de isocianuratos clorados, devem ser observados os tempos de contato e as concentrações residuais de desinfetante na saída do tanque de contato, em função, quando cabível, dos valores de pH e temperatura expressos nos anexos 3, 4 e 5. Os isocianuratos clorados têm sido utilizados com uma frequência maior nas estações de tratamento de água. Portanto, esse novo texto diz claramente que eles também devem seguir os preceitos que estão descritos nos anexos 3, 4 e 5 para a desinfecção da água, em função do tempo de contato, do pH e da temperatura. Esses anexos nós veremos com mais calma daqui a pouquinho. Mas, para dar uma resumida, eles vão dizer para a gente que, para obtermos determinados valores de cloro residual, seja ele livre, dióxido de cloro ou cloro combinado, nós temos que seguir alguns tempos de contato pré-estabelecidos. E esses tempos de contato são em função da temperatura e do pH da água. Cada uma dessas tabelinhas traz determinados tempos de contato em função do tipo de cloro residual que eu quero obter, se é o cloro livre, o cloro combinado ou o dióxido de cloro. Esse novo texto trouxe também alterações quanto aos valores do produto, concentração e tempo de contato para desinfecção por ozônio e também a dose mínima para desinfecção por ultravioleta. Olha só.
Artigo 30, parágrafo 2º. No caso da desinfecção com uso de ozônio, deve ser observado o produto concentração e tempo de contato de 0,34 mg minuto por litro para a temperatura média mensal da água a 15 graus Celsius. E parágrafo 4º. No caso da desinfecção por radiação ultravioleta, deve ser observada a dose mínima de 2,1 mJ por centímetro quadrado para 1,0 log, 90% no caso, de inativação de cistos de Giardia. Então, no caso do ozônio, o valor do produto concentração e tempo de contato aumentou de 0,16 para 0,34 e na desinfecção por ultravioleta, a dose mínima aumentou de 1,5 mJ por centímetro quadrado para 2,1 e a inativação passou de 0,5 log para 1 log. Ah, professor, então a inativação também dobrou, né? Não, porque isso é um log de inativação. Então não quer dizer necessariamente que dobrou. Inclusive, esse é um bom assunto para uma próxima aula. Em breve eu vou gravar uma aula explicando o que é esse log de inativação e como que a gente calcula ele e transforma este valor em um percentual de redução, ok? Aguarda aí que já já eu gravo uma aula falando sobre isso. O novo texto também traz exigências para os mananciais subterrâneos quando ocorrer a presença de Escherichia coli nessa água. Temos agora os anexos 6, 7 e 8 que determinam o tempo de contato para a concentração de cloro residual em função do pH e da temperatura. Antes nós só tínhamos os anexos que tratavam da água superficial. Agora nós temos mais 3 anexos também para os mananciais subterrâneos, caso tenha a presença de Escherichia coli. Se não, continua valendo apenas a necessidade de introdução de um agente desinfetante para garantir o residual na rede. E aqui neste momento da aula, gostaria de pedir o alerta de atenção para o artigo 32, que trata dos teores mínimos de cloro residual na rede e agora também nos pontos de consumo. Embora não seja definido o que são esses pontos de consumo, nós podemos subentender que são torneiras, bebedouros e outros lugares onde as pessoas consomem água que venha diretamente da rede. Então, alerta de atenção para o artigo 32, desliga o celular, sai do Facebook, desliga o seu WhatsApp. Sai do celular não, se você estiver assistindo aula pelo celular, ok? Mas presta atenção. Artigo 32. É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg por litro de cloro residual livre ou 0,2 mg por litro de cloro residual combinado ou 0,2 mg por litro de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição, reservatório e rede e nos pontos de consumo. Novamente, estamos falando então do cloro residual. Se você tem alguma dúvida sobre desinfecção antes de mais nada, dá uma olhadinha nessa aula que eu já gravei falando sobre desinfecção e pós-desinfecção. Mas vamos entender este artigo. Primeiro, nós temos 3 tipos de residual, de cloro residual. Nós temos o cloro residual livre, o cloro residual combinado e o dióxido de cloro. Dessa forma, eles têm valores diferentes para o seu teor mínimo que tem que ser mantido na rede e agora também no ponto de consumo. Estamos falando de 0,2 mg por litro para o cloro residual livre, 2 mg por litro para o cloro residual combinado e também 0,2 mg por litro para o dióxido de cloro. Então não se esqueça, nós temos esses 3 valores mínimos de cloro residual para sistemas de abastecimento de água, ou seja, redes, reservatórios e pontos de consumo. E lá no artigo 16, no inciso 6, também tem um valor de cloro residual livre, cujo mínimo é de 0,5, mas somente para caminhões pipa, ok? Então nós temos essa diferenciação dos valores de cloro residual mínimo. O artigo 33, por sua vez, vai dizer que caso você use ozonização, radiação ultravioleta ou algum outro tipo de desinfecção que não seja a cloração, você deve adicionar o cloro para garantir esses teores residuais mínimos que eu acabei de falar para vocês. E o artigo 34, que também é novo, fala que os compostos isocianuratos clorados têm que seguir a legislação como se fossem para cloro residual livre. Então a tratabilidade desse produto químico vai ocorrer da mesma forma que nós utilizamos já para o cloro residual livre. E finalmente, nesse mesmo capítulo, nós vamos ter artigos que dizem que a água, para ser considerada potável,
tem que estar de acordo com os padrões microbiológicos, organolépticos e também das substâncias que oferecem riscos para a saúde, dentro do que dizem os anexos e outras definições ao longo do texto. Então esse capítulo é bem importante para você que quer saber quais são as condições que a água tem que ter para chegar até a casa do consumidor. E aqui eu queria chamar novamente o alerta de atenção. O texto antigo dizia que havia uma recomendação para o pH da água. De acordo com o artigo 39, parágrafo 1º, o pH da água deveria estar entre 6 e 9,5. O texto novo, dado pela portaria 888, não tem mais essa recomendação. Quer dizer o quê? Virou festa da uva? Claro que não, né, gente? Acontece que manter o pH da água entre 6 e 9,5 nem é uma das tarefas mais difíceis para os sistemas de abastecimento de água. Porém, pHs abaixo de 6 tendem a corroer a tubulação numa velocidade muito mais acelerada. Essa característica mais ácida da água faz com que o tempo de vida útil da tubulação seja diminuído de uma forma muito drástica, e isso vai implicar em quê? Em custo, em mais manutenção. Então as empresas que fornecem água para você não vão querer fornecer uma água com pH abaixo de 6, mesmo que isso não seja mais recomendado. Até porque com pHs muito baixos, você vai começar a sentir um gosto, você pode começar a sentir um cheiro, então você vai provavelmente rejeitar aquela amostra de água e as empresas estão cientes disso. E também não é interessante que a água esteja com pH acima de 9,5, pois a água se torna muito mais incrustante, ou seja, começa a entupir a tubulação com mais frequência, e aí nós temos problema de rompimento, vazamento, aumento da perda de carga, então eu vou ter que gastar mais energia elétrica para bombear a água, perda de pressão no meu sistema. Então não é interessante para as empresas de saneamento fornecerem água para você com pH acima de 9,5, mesmo que isso não seja mais uma recomendação. Até porque também nós temos aí no mercado já as chamadas águas alcalinas, que tem pH 10, pH 10,5, e nós temos também refrigerantes, que tem pH 2,5, pH 3. Você bebe isso e nem por causa disso você anda derretendo por aí, certo? Mas de qualquer forma, essa recomendação não existe mais e as empresas não estarão descumprindo a lei se o pH estiver um pouquinho abaixo de 6 ou um pouquinho acima de 9,5. E ainda sobre o alerta de atenção, eu gostaria de falar sobre o antigo artigo 39, parágrafo 2º, que recomendava um teor de cloro residual livre máximo de 2 mg por litro na rede de distribuição. Causava muita confusão porque o cloro residual livre era o único parâmetro em toda a portaria que tinha um valor mínimo, um valor máximo que vai aparecer lá nos anexos e também um valor máximo recomendado de 2 mg por litro. Então eram 3 valores para o mesmo parâmetro, o mínimo, o máximo e o máximo recomendado. Então isso causava muita confusão, uma interpretação meio difícil. Para simplificar isso, esse artigo 32, parágrafo 2º foi removido. Não existe mais a recomendação de um teor máximo de cloro residual livre de 2 mg por litro. Até porque também, acima desse valor, a água já começa a ter gosto, já começa a ter cheiro e o consumidor tende a rejeitar o consumo dela. Portanto, essa recomendação não existe mais, mas não quer dizer que ela vai chegar até você com esse teor. Provavelmente isso não vai acontecer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O capítulo 6 vai falar dos planos de amostragem. E eu vou deixar isto para a parte 2, pois lá sim eu vou falar sobre os planos de amostragem e o monitoramento do controle da qualidade da água. Então vai ficar para o próximo vídeo. Mas só para adiantar um pouquinho, eu acho que por causa do novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil, muitas empresas provavelmente serão privatizadas. Então uma das formas de fiscalização do serviço dessas empresas é em cima dos seus planos de amostragem e do controle da qualidade da água que elas vão exercer. O capítulo 7, por sua vez, vai falar das penalidades e aqui lá traz a inclusão do Código de Defesa do Consumidor, mas praticamente nada mudou. E o capítulo 8 traz as disposições finais e transitórias, e eu quero chamar a atenção para o penúltimo artigo deste capítulo, que é o artigo 55. Artigo 55. Fica estabelecido o prazo máximo de 24 meses, contados a partir da data de publicação deste anexo, para que os órgãos e entidades sujeitos à aplicação deste anexo
promovam as adequações necessárias para o alcance do novo VMP para o parâmetro dureza. Sim, meus caros, depois de centenas de anos, a dureza da água tem um valor diferente e é menor e terá o prazo de 24 meses para ser alcançada, a partir da publicação do artigo, 24 de maio de 2021. Isso para mim é um problema, porque como professor, eu tenho um monte de slides, um monte de aulas gravadas, um monte de listas de exercício, onde eu utilizava o valor antigo de 500 mg por litro para a dureza como valor máximo permitido. E agora esse valor é menor. Então, paciência para mim, paciência para vocês que vão ter que fazer adequações nas estações de tratamento de água para conseguir alcançar este parâmetro de dureza, beleza? E não se esqueçam que nós temos os anexos do anexo. É estranho, mas é isso mesmo. A portaria de consolidação número 5, anexo 20, é a portaria que trata dos padrões de potabilidade da água e os valores máximos permitidos para micro-organismos ou substâncias que podem estar presentes vão aparecer nos anexos. Então, quando você for se referir a algum valor que esteja presente nessas tabelas, você pode usar a seguinte definição. De acordo com a portaria de consolidação número 5, anexo 20, em seu anexo 9, alterado pela portaria 888 de 4 de maio de 2021, e aí você usa o parâmetro que você quer descrever no seu texto. E vamos começar falando do anexo 1, que fala dos padrões bacteriológicos da água. Esse anexo também mudou de nome. Antes era padrões microbiológicos, agora é apenas padrões bacteriológicos. Mas antes de começar a falar do anexo de fato, vamos distinguir as coisas novamente? Eu peço primeiro para você dar uma assistida nessa aula se você ficar com alguma dúvida, mas, resumidamente, lembre-se, coliformes totais correspondem a coliformes que vivem naturalmente no ambiente, mas, preferencialmente, dentro do trato intestinal dos animais. Ou seja, coliformes totais não quer dizer necessariamente que há contaminação fecal na amostra de água, mas se houver a presença de Escherichia coli ou Escherichia coli, depende da sua fluência em latim, aí sim nós temos um problema. A Escherichia coli ou Escherichia coli é um agente indicador de contaminação fecal, pois esse tipo de coliforme vive exclusivamente no trato intestinal de animais de sangue quente. Então eu tenho esse tipo de coliforme e você também e todos os outros animais de sangue quente. Logo, se tiver a presença de Escherichia coli, pode ser que exista algum organismo patogênico que veio das fezes desses animais. Portanto, a presença de Escherichia coli não é permitida em nenhum momento, diferentemente da presença de coliformes totais. Olha só. Em sistemas alternativos individuais, para o parâmetro Escherichia coli, não podemos ter a presença em nenhum momento, portanto o VMP é ausência em 100 ml de água. Essa primeira linha, inclusive, sistemas alternativos individuais, não existia no texto antigo e foi inserida pela portaria 888. Em sistemas de abastecimento de água e soluções alternativas coletivas, na saída do tratamento nós não podemos ter a presença de coliformes totais. Porque na saída do tratamento, a presença de coliformes totais indica que o meu sistema de desinfecção não está operando adequadamente. Em sistemas de distribuição e pontos de consumo, a Escherichia coli ou Escherichia coli não é permitida em nenhum momento. Mas, para coliformes totais, em sistemas que abastecem menos de 20 mil habitantes, apenas uma amostra poderá ser positiva entre todas aquelas analisadas no mês. Para sistemas que abasteçam mais de 20 mil habitantes, até 5% das amostras ensaiadas no mês podem acusar a presença de coliformes totais. Ai, professor, quer dizer que eu posso beber uma água com coliformes? Sim, desde que sejam coliformes totais e comprovadamente não tenha a presença de Escherichia coli ou Escherichia coli. Já o anexo 2 vai trazer para mim o padrão de turbidez da água pós-desinfecção ou pós-filtração. Só para a gente entender a diferença, pós-desinfecção é porque geralmente as águas que vêm de mananciais subterrâneos, elas sofrem somente um processo de desinfecção e já vão para a rede de abastecimento. Então eu monitoro a turbidez para saber se a desinfecção está acontecendo de uma maneira razoável.
Já as águas que vêm de mananciais superficiais vão sofrer o tratamento convencional ou pelo menos um processo de filtração. E após o processo de infiltração, ela tem que cumprir esses parâmetros de turbidez que estão escritos no anexo 2. Não confunda com o valor de turbidez que tem que chegar até a casa do consumidor. Esse vai aparecer no anexo 11, padrões organolépticos da água. Esse aqui do anexo 2 é para o monitoramento da eficiência do meu sistema de tratamento de água, beleza? E nessa tabela foi incluída a filtração em membrana, que tem que ter um valor máximo permitido de 0,1 unidade de turbidez em 99% das amostras. Nós temos os valores máximos permitidos no percentual de amostras e nas amostras que não estiverem dentro deste percentual, esse valor também não pode ser extrapolado indefinidamente. Por exemplo, na filtração rápida, em tratamento completo ou filtração direta, 95% das amostras tem que ter um valor máximo permitido de turbidez de 0,5 unidades de turbidez. Nas outras amostras que corresponderem a 5%, este valor não pode ser superior a 1 unidade de turbidez. Ou seja, o valor máximo permitido será sempre de 0,5 em 95% das amostras. Para as amostras que ultrapassarem este valor, ele nunca pode ser maior do que 1 unidade de turbidez. E os anexos 3, 4 e 5 tratam do tempo de contato para desinfecção para águas de mananciais superficiais. O anexo 3 trata do cloro residual livre, o anexo 4 trata da cloraminação e o anexo 5 fala sobre o dióxido de cloro. A concentração do meu cloro residual após o tanque de contato, de acordo com o novo texto da Portaria 888, passou a ser descrito de uma forma muito mais detalhada do que era antes. E o tempo de contato também passou a ser maior, portanto, observar essas características que o novo texto trouxe. E os anexos 6, 7 e 8 fazem a mesma coisa que os anexos 3, 4 e 5, mas para águas subterrâneas, o que não existia no texto antigo. E o anexo 9 era o antigo anexo 7, que trata das substâncias que oferecem risco à saúde dos seres humanos. São muitas substâncias, então eu vou falar basicamente daquilo que foi alterado, mas recomendo a você que dê uma lida com mais critério quando você tiver a oportunidade. Na parte que trata de substâncias químicas inorgânicas, o antimônio teve um aumento de 0,005 para 0,006 mg por litro. O cádmio teve uma diminuição de 0,005 para 0,003 mg por litro. A substância química cianeto, que antes era de 0,07, foi retirada desta lista. E o selênio, que antes era de 0,01 mg por litro, teve o seu VMP aumentado para 0,04 mg por litro. A parte que trata das substâncias químicas orgânicas que representam risco à saúde, o 1,2 de cloroetano diminuiu de 10 para 5 microgramas por litro. As substâncias 1,1 de cloroeteno e 1,2 de cloroeteno cis-trans foram retiradas da lista. A substância benzoapireno teve uma diminuição de 0,7 para 0,4 microgramas por litro. O cloreto de vinila também. Seu VMP foi reduzido de 2 para 0,5 mg por litro. Foram inseridas as substâncias dioxano, epicloridrina e etilbenzeno, com os VMPs de 48, 0,4 e 300 microgramas por litro, respectivamente. A substância química estireno foi retirada da lista. Tolueno foi inserido com um VMP de 30 mg por litro. Tricloroeteno teve uma diminuição do seu VMP de 20 para 4 microgramas por litro. Triclorobenzenos 1,24-TCB e 1,35-TCB foram retirados dessa lista. A substância química chilenos, que pertencia ao antigo anexo 10, foi agora inserido neste anexo 9, ou seja, ela saiu da tabela de padrões organolépticos para a tabela de substâncias químicas que representam risco à saúde. E o seu VMP foi aumentado de 300 para 500 microgramas por litro.
A parte da tabela que trata de agrotóxicos vai dar um nó na cabeça. Mas também nós tivemos a autorização do uso de mais de 200 tipos de agrotóxicos novos no nosso país nestes últimos 2 anos. Então essa parte da tabela, foi a que teve a maior mudança em termos de VMPs, de substâncias que entraram e saíram. Vamos começar falando então de quais agrotóxicos foram retirados da lista. O 2,4,5T, que era medido junto com o 2,4D, o benomil, que era medido junto com carbendazim, endosulfan e endrin, parationa metálica, pendimentalina e permetrina. E vamos falar então dos agrotóxicos que foram inseridos de acordo com o texto da Portaria 888. Ametrina, ciproconazol, clorotalonil, difenoconazol, dimetoato mais ometoato, epoxiconazol, fipronil, flutriafol, hidroxiatrazina, malationa, o parâmetro ETU, que tem que ser medido junto com mancozeb, o parâmetro acefato, que tem que ser medido junto com metamidofos, metribuzin, paraquat, picloram, propargito, protioconazol mais protioconazol déstio, tiametoxan, tiodicarb e tiram. E finalmente vamos falar dos agrotóxicos que tiveram seus valores alterados. Diuron, redução de 90 para 20 microgramas por litro. Mancozeb mais ETU. Quando era somente o mancozeb, era de 180, e agora com o ETU, reduziu para 8 microgramas por litro. Metamidofos mais acefato. Quando era somente metamidofos, era de 12 microgramas por litro, e agora somado ao acefato é de 7 microgramas por litro. O molinato reduziu de 9 para 6 microgramas por litro, e o propenofos reduziu de 60 para 0,3 microgramas por litro. Nó! Você viu só quantos tipos de agrotóxicos nós podemos ter na água? Claro que nem sempre eles estarão presentes. Vai depender do tipo de bacia hidrográfica onde você está, do que é plantado dentro dessa bacia hidrográfica, do manancial que você capta água. Então nem sempre esses agrotóxicos estarão presentes, mas no nosso padrão de potabilidade da água é permitida a presença deste monte de substâncias químicas dentro do que nós entendemos como seguro para o consumo humano. E ainda dentro do anexo 9 nós temos os valores máximos permitidos para os subprodutos da desinfecção. E vamos ver o que mudou. Foram inseridas as substâncias 2,4 de clorofenol, clorato e N-nitrosodimetilamina, cujos valores máximos permitidos são de 0,2, 0,7 e 0,0001 mg por litro. E o clorito teve uma redução de 1 para 0,7 mg por litro. E de novo eu quero pedir o alerta de atenção, pois nós temos novamente palavras que estão se repetindo, como por exemplo o cloro residual livre. Então vou pedir para você acompanhar comigo esse próximo gráfico para ver se a gente consegue ver as possibilidades de valores mínimos e máximos e entender essa salada toda que aparece aí. Para o parâmetro cloro residual livre, o valor mínimo permitido é de 0,2 mg por litro em sistemas de abastecimento de água e 0,5 mg por litro em caminhões pipa. O valor máximo permitido em qualquer uma das circunstâncias é de 5 mg por litro. Já para o cloro combinado, o valor mínimo permitido é de 2 mg por litro e o valor máximo permitido, que aparece na forma de cloraminas total, é de 4 mg por litro. Lembrando que os compostos isocianuratos clorados devem seguir as mesmas orientações do cloro residual livre. Ufa! Terminamos o anexo 9. Anexo 10. O anexo 10 fala dos valores máximos permitidos para cianotoxinas na água e foi inserido o parâmetro cilindrospermopsinas, cujo valor máximo permitido é de 1,0 microgramas por litro. Microcistina e saxitoxinas continuam com os mesmos valores do texto anterior. E o antigo anexo 9, que falava do padrão de radioatividade da água, não existe mais neste texto novo.
Ele foi destrinchado e muito mais bem reescrito no corpo do texto deste novo anexo. Consequentemente, como ele trata principalmente de um padrão de monitoramento que avalia para a gente a potabilidade da água na captação, eu vou falar muito mais sobre isso também na segunda parte do vídeo. O anexo 11 é o nosso antigo anexo 10, que fala dos padrões organolépticos. E que também, para a alegria do professor, tinha dezenas de slides, vídeos e listas de exercícios que precisarão ser alteradas. Só para a gente lembrar também, padrões organolépticos são aqueles que mexem com a nossa visão, com o nosso olfato ou com o nosso paladar, que não necessariamente causarão mal para nós, mas por mexer com os nossos sentidos, nós tendemos a recusar essas amostras de água. E aqui também nós temos uma série de alterações e vamos entender um pouquinho melhor quais são elas. A amônia, como nitrogênio, diminuiu de 1,5 para 1,2 mg por litro. 1,2 de clorobenzeno e 1,4 de clorobenzeno também tiveram reduções nos seus valores de VMP. A dureza total, tchan tchararam, reduziu de 500 para 300 mg por litro. Isso aqui sim fazia um bom tempo que não era alterado. O etilbenzeno foi retirado da lista, ferro e manganês continuam com os mesmos valores, e eu queria também fazer uma ressalva para o ferro e manganês que também aparecem nesse anexo 11. No anexo 11, os valores máximos permitidos para essas substâncias são de 0,3 e 0,1 mg por litro respectivamente, mas no artigo 38, esses valores podem ser maiores desde que essas substâncias estejam complexadas por outra substância que não faça mal à saúde do ser humano. Neste caso, este valor é aumentado para 2,4 e 0,4 mg por litro para o ferro e para o manganês, respectivamente. Monoclorobenzeno reduziu de 0,12 para 0,02. Sólidos dissolvidos totais também caiu pela metade o valor do VMP, de 1.000 para 500 mg por litro. Sulfeto de hidrogênio também reduziu pela metade, de 0,1 para 0,05. Surfactantes foi retirado da lista e chilenos também, pois ele foi inserido agora no anexo 9 e com um valor maior. E finalmente os anexos 12, 13, 14 e 15 falam sobre amostras e frequência de amostragens para a garantia da qualidade da água. E novamente insisto, isso vai ficar para a parte 2 do vídeo, quando nós vamos falar exclusivamente sobre monitoramento e qualidade da água. Joia? Então é isso, galerinha. Essa aula ficou bem comprida, né? Espera só para você ver a parte 2. É que eu espero ter abordado o máximo possível de variáveis novas que foram inseridas e de alterações que ocorreram de acordo com o novo texto dado pela Portaria 888. Se ficou alguma dúvida, se alguma coisa não foi bem abordada, se talvez eu tenha me equivocado na interpretação de algum parâmetro, deixa aí no comentário que a gente vai discutindo, que a gente vai conversando. E também, se puder deixar aquele joinha, se você puder curtir, compartilhar com seus amigos, eu vou ficar muito agradecido, ok? E por hoje é só, aguarde a parte 2. Um abraço, um beijo e um queijo, e até a nossa próxima aula.